A cidade de Maringá está completando 73 anos. Aqui começou a história de muita gente, muitas pessoas também tiveram Maringá fazendo parte da sua história. São histórias que se cruzam. E por falar em histórias, hoje é para comemorar o aniversário da nossa cidade de Maringá. Nós vamos falar com um cara que tratou de criar logo uma missão. E a missão dele é juntar todas essas histórias e contar de uma forma brilhante para todos nós. Nós estamos com o Miguel Fernando, ele que é historiador, já foi secretário de Cultura aqui da cidade de Maringá também, e vai falar um pouco mais para a gente sobre essa cidade que com certeza é uma paixão que você tem, né, Miguel? Sem dúvidas. A Maringá é uma missão que eu tenho para resgatar a sua história, é um trabalho que eu já venho fazendo há 15 anos com o Maringá Histórica, e eu tenho um lema, né, que há história em tudo que vemos. E a história está em todos os pontos dessa cidade. Basta a gente ter o olhar mais apurado, e uma atenção e uma curiosidade para entender essas histórias. E sem dúvida elas são muito saborosas e valem a pena sempre serem contadas. São quantos anos de pesquisa sobre a história da nossa cidade? São 15 anos de pesquisas, venho aprendendo a cada dia mais, reconstruindo fatos, teorias, ajustando falhas que a gente mesmo cometeu ao longo desses anos. Tenho aprendido muito com professores que estão há muito mais tempo do que eu trabalhando, pesquisando. Mas essa história, ela nasceu quando eu ainda estava na faculdade e surgiu a oportunidade de que a gente pudesse desenvolver um pequeno documentário sobre algum ponto turístico da cidade. E a gente acabou escolhendo a antiga estação rodoviária Américo Dias Ferraz. Ela já estava fechada, interditada, e para minha surpresa, naquela época, quando eu procurei por informações da história da cidade e fotos na internet, havia pouquíssimos dados à disposição. E eu pensei, poxa, a gente precisa fazer essa história chegar para os jovens de uma maneira mais prática, mais objetiva. E foi quando nasceu o Maringá Histórica. Todo mundo tem a sua história, algumas pessoas nasceram aqui na cidade de Maringá, suas histórias começaram por aqui, outras, como eu disse agora há pouco, as histórias delas se cruzaram com a história de Maringá. E dentro desse tempo todo de pesquisa, você consegue pontuar a mais interessante? Aqui você falou, poxa, que legal ter descoberto essa história. Olha, é difícil, são muitas histórias, mas há algumas que sempre nos chamam mais a atenção. Tem uma em especial de um nascimento bastante inusitado que aconteceu nos céus da cidade de Maringá em julho de 1957, quando uma mãe acabou entrando em trabalho de parto dentro de um antigo avião da VASP, do modelo DC-3, é um Douglas DC-3. E assim que ela pousou, ela já saiu com a criança no colo, a tripulação havia ajudado o procedimento adequado, e o piloto sugeriu que aquele menino levasse o nome de Miguel Vaspiano. Miguel por ter nascido nos céus como um anjo, e Vaspiano em referência à companhia aérea, a VASP. Como se não bastasse a história, a gente acabou descobrindo que esse foi o primeiro nascimento em todo o mundo de uma criança nos céus. O primeiro nascimento dentro de um avião em todo o mundo. E o garoto cresceu, virou piloto e ao longo de sua vida acabou tendo vários acidentes aéreos até que um acabou levando à morte. Então, Miguel Vaspiano Lepeco nasceu nos céus de Maringá, viveu nos céus e acabou morrendo nos céus. Uma história que, sem dúvida, chama muito a atenção. Olha, o trabalho do Miguel, inclusive, você pode acompanhar também, o Maringá Histórica é sensacional, a gente recomenda para você. Recentemente, ele fez um documentário, inclusive, sobre a história do próprio Pinga Fogo, que leva o nome do nosso programa, é essa história que a gente procura seguir também. E Maringá sempre foi uma cidade de nomes muito importantes, tanto da comunicação quanto da política. Maringá é uma cidade diferenciada, as pessoas aqui são diferentes, né? Sem dúvida. O que a gente percebe muito pesquisando sobre a história de Maringá, claro, todas as cidades têm as suas histórias, as suas peculiaridades, mas Maringá tem um grande diferencial que é a participação da sociedade civil organizada, a participação da iniciativa privada nas decisões de futuro da cidade. Por exemplo, em 1953 é criada uma usina diesel-elétrica na cidade para ajudar na distribuição da energia naquele período tão precário.
E foi a participação do governo municipal, mas claro, decisiva participação da associação comercial, do Rotary Club, para ajudar a resolver aquele problema de infraestrutura e uma benfeitoria para a cidade. Nós temos vários exemplos ao longo da história. E para ficar mais próximo do tempo presente, no início da década de 1990, mais especificamente em 92, a gente tem a iniciativa privada mais uma vez preocupada com a economia, porque a gente vinha daquele período de recessão provocadas pelos governos Sarney, Collor, e a cidade estava numa situação caótica. Então os empresários se organizaram, fizeram uma pesquisa e identificaram que a cidade precisava pensar diferente, precisava projetar diferente a sua economia. E a partir de todo aquele movimento chamado Repensando Maringá, nasceu o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o IDR, Instituto para Desenvolvimento Regional, e projetou os futuros que poderiam ter a cidade quando ela completasse o seu centenário e até antes disso. Isso é, claro, a participação da iniciativa privada auxiliando a gestão pública no seu desenvolvimento. E para fazer um paralelo mais recente, a sociedade, a iniciativa privada mais uma vez se envolvendo para arrecadar recursos para adquirir EPIs e equipamentos para esse período de coronavírus. A gente dificilmente vai encontrar outra cidade, outra sociedade que se envolveu como a cidade de Maringá, não é? E esse período que você falou do coronavírus, nós, na história, Maringá passou por algum momento semelhante? Porque a cidade simplesmente parou. Nós estamos fazendo essa entrevista longe, um pouco longe, eu do Miguel, estamos com as nossas máscaras aqui, então ao sair daqui vamos usar máscara. A cidade parou. Maringá viveu isso em algum momento da sua história? Olha, nessa magnitude, não. Nós tivemos alguns momentos da história que foram um pouco similares. Por exemplo, entre 1943 e 1945, quando a cidade estava começando, embrionária ainda, nós tivemos algumas dificuldades sob o ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, que faltaram alguns itens de consumo básico, sal, açúcar, combustível, né? Naquela época chegaram a criar os carros movidos a gasogênio, que eram movidos a gás, porque você não tinha à disposição o petróleo, enfim. E também no final da década de 1950, início da década de 1960, nós tivemos alguns surtos que atacaram especialmente crianças, bebês e crianças, como da poliomielite e mesmo da difteria, que chegou a levar à morte muitas crianças. Mas com esse grau de impacto que nós temos sentido nesse momento, não. É a primeira vez, isso é inédito na nossa história. Cidade Canção, Cidade Verde. Qual outro nome que Maringá teve? Qual outro título que foi dado à nossa cidade ao longo da história, hein? No final da década de 1940 e ao longo da década de 1950, a companhia criou um nome que era Cidade Menina. Porque Maringá, até aquele momento ali, o final da década de 1940, era a cidade mais nova que a companhia havia lançado. Então, nos desenhos, inclusive, que ela produzia para suas peças publicitárias, ela costumava representar as cidades como mulheres, né? Então, Londrina era uma senhora já consolidada, um pouquinho mais velha, e aí tinha os bebês e tal, e tinha Maringá, que era uma criança. Então, ficou como Cidade Menina. O nome Cidade Canção vem no início da década de 1960, quando uma ouvinte de uma das rádios na cidade, na época as rádios tinham uma frequência muito maior, inclusive essa ouvinte era de Minas Gerais, mandou uma correspondência sugerindo que Maringá pudesse ter esse cognome que fosse Cidade Canção, né? Esse apelido que parecia fazer mais sentido. E um vereador na época acabou instituindo isso por força de lei e ficou. Tivemos Cidade Verde, que foi usado durante muitos anos, é uma cidade maravilhosa do ponto de vista paisagístico, mas para mim Cidade Canção é muito mais importante porque destaca a cidade, que afinal de contas é uma cidade que nasceu de uma canção, né? E é uma cidade linda, é uma cidade muito boa de se viver, é uma cidade cada vez mais procurada por pessoas que querem mudar de vida, ter qualidade de vida, as pessoas vêm aqui para a nossa cidade, é uma cidade única para quem mora aqui. Mas ela é única? É a única Maringá do Brasil? Nós temos outras duas Maringás. Na verdade é uma que é dividida por um rio que estabelece uma parte que fica em Minas Gerais e outra parte que fica no Rio de Janeiro. Eu não conheço pessoalmente, eu estou prevendo fazer um vídeo do Maringá Histórica, saindo daqui e indo até lá para conhecer as cidades, conhecer um pouquinho da história, mas existem essas outras duas Maringás, mas como a nossa, certamente não há. Com certeza, porque a nossa é
é única sim para todos nós, porque é uma cidade linda e que com certeza merece todas as nossas homenagens, né, Miguel? Sem dúvidas, Maringá completa 73 anos agora, nesse ano de 2020, tem uma história riquíssima ainda por ser descoberta, tem muitos fatos que a gente vai descobrindo dia a dia no Maringá Histórica, com informações que vão chegando e que a gente vai compreendendo um pouquinho melhor do que passou no passado, né, do que aconteceu no passado, mas nós temos um privilégio muito grande. Nós temos condições de andar na rua com pioneiros que ainda estão vivos, com pessoas que vivenciaram aqueles momentos de desafio gigantesco, de um momento de desbravamento da nossa cidade. Coisa que a gente não tem em outras cidades, como Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, são cidades mais velhas, né? E nós temos que valorizar muito essas figuras dos pioneiros, que eles têm histórias maravilhosas. Então você que tem o seu avô, a sua avó, seu pai, sua mãe, ouça a história deles, entenda um pouquinho como é que foi o passado deles aqui na cidade, porque essa história tem muito valor, talvez tenha valor maior para sua família, mas é importante porque isso é a nossa identidade. Se a gente não entender do que se passou com a nossa família, com a nossa história, que a gente chama de história privada, muito difícil a gente vai entender o que aconteceu na história coletiva, na história do bem comum. E se a gente não saber do nosso passado, fica difícil compreender onde a gente está e onde a gente quer chegar, não é mesmo? Parabéns para Maringá, viva Maringá! Viva Maringá! Muito obrigado!